O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro, que retorna para a vingança. Era um dia qualquer na Avenida Paulista, aquele famoso ponto pulsante de São Paulo, e Lucas, o barbeiro dos sonhos, estava atrás da cadeira do seu luxuoso salão. Cortes impecáveis, sorrisos radiantes dos clientes. Os cabelos, as conversas, o aroma do gel de cabelo. Tudo parecia perfeito. As luzes brilhantes refletiam o sucesso que ele construiu, mas dentro dele havia um vazio, um nó no estômago que ele não conseguia desfazer. As inseguranças o cercavam, como sombras que não iam embora. "Nossa, Lucas, como você é talentoso!" exclamava uma cliente enquanto ele finalizava um corte de cabelo impecável. Mas no fundo, ele sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Quem ainda se lembrava da noite em que ele menosprezou um mendigo? O mendigo negro, que havia se aproximado do salão em busca de uma ajuda, foi expulso com desdém. Lucas se arrependeu, mas disfarçou o sentimento atrás do sorriso comercial. Aquela fraqueza não era para ele. Mas hoje, algo no ar estava diferente. Enquanto trabalhava em um corte, a porta do salão se abriu bruscamente. Todos os olhares se voltaram, e uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Era ele, o mendigo, Carlos. As roupas rasgadas, o cabelo desgrenhado e aquele olhar intenso que parecia penetrar a alma. O coração de Lucas disparou. Uma onda de vergonha e medo tomou conta dele. "Olha só quem resolveu voltar", sussurrou uma cliente, meio surpresa, meio chocada. O clima mudou instantaneamente. Lucas sentiu a pressão nas têmporas. "Você, de novo?", disse Lucas, tentando soar firme, mas sua voz tremeu. Carlos sorriu de maneira enigmática, revelando dentes amarelados, e aproximou-se da cadeira que Lucas ocupava com tanta pompa. "O que você quer?", perguntou, afastando-se da provocação. Na verdade, ele sabia o que Carlos queria: vingança. "Você não me conhece, Lucas, mas eu sou Carlos, e eu não sou um mendigo qualquer. Dot." As palavras dele carregavam um peso que fazia o salão inteiro silenciar. Lucas e seu mundinho de glamour mal sabia que o homem diante dele tinha uma história obscura. Um ex-milionário, derrubado por tragédias pessoais que nem mesmo o mais afortunado dos homens estava preparado para suportar. As memórias começaram a surgir, e Lucas se lembrou das janelas páginas do passado. "O que você pode me fazer?", ele desafiou. Mas a resposta estava nos olhos de Carlos. E ali, no meio de todo o luxo, Lucas percebeu que poderia perder tudo. Segredos mal guardados estavam prestes a vir à tona. O que foi que fizera para aquele homem? A culpa começou a esmagá-lo, como se toneladas de pressões caíssem em cima de seus ombros. Carlos revelou detalhes secretos sobre Lucas que poderiam destruir sua carreira e sua família. As mãos de Lucas tremeram levemente. Ele estava sentado no trono de seu império, mas a qualquer momento poderia se transformar em cinzas. "E se eu te contar mais sobre quem realmente sou? O que você fará? Vai proteger seus segredos ou vai querer se redimir?", Carlos perguntou, um sorriso provocador nos lábios. O tom desafiador do mendigo fez Lucas pensar se havia mais profunda conexão entre os dois do que ele inicialmente acreditava. Dois mundos colidindo, e Lucas estava à beira de uma encruzilhada. A cada revelação, a cada palavra de Carlos, o mundo perfeito que ele construiu começava a desmoronar. E agora, o que ele faria? Proteger sua imagem ou enfrentar seus demônios? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Carlos se encaravam, um silêncio pesado pairava no ar. Os murmúrios do salão diminuíram até quase desaparecer. Todos estavam ansiosos, segurando a respiração, como se pressentissem uma tempestade prestes a estourar. Lucas sentiu um frio na barriga enquanto o medo e a vergonha se entrelaçavam como serpentes. Carlos respirou fundo e continuou. Você não é o único que tem segredos, Lucas. Ele hesitou por um breve momento, como se estivesse pesando suas palavras, antes de continuar. Um dia sua vida perfeita pode se tornar um pesadelo. O que ele disse fez um calafrio percorrer a espinha de Lucas. Ele já estava à beira do desespero. O que mais poderia esse homem saber? Você não me expeliu apenas como se eu fosse lixo. Aquele dia não foi só não me ajudar. Foi o dia em que você destruiu uma vida inteira. Carlos fez uma pausa, permitindo que cada palavra penetrasse na mente de Lucas. E agora eu sou uma sombra. Mas não se esqueça, toda sombra tem uma história. Mas antes que Lucas pudesse responder, a porta do salão se abriu novamente. Um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão, seguido de risadas altas e passos pesados. A multidão virou a cabeça, e todos os olhares se fixaram em um grupo de homens de terno escuro, aparentemente bem-sucedidos, com cigarros nas mãos e sorrisos de satisfação. Quem são eles? Sussurrou uma cliente, a voz trêmula de inquietação. Lucas franziu a testa, sentindo um desconforto crescente em seu estômago. Ele não os conhecia, mas algo em suas expressões era ameaçador. Carlos continuou. A vida tem uma forma estranha de conectar as pessoas, Lucas. Olha bem para eles. Lucas olhou, confuso. Os homens estavam se aproximando, e enquanto um deles, o mais alto, olhava diretamente para Lucas, o branding do terno deixava evidente que era um empresário poderoso. O coração de Lucas acelerou. Eu não tenho negócios com vocês, ele disse, tentando recuperar a compostura. Mas nós temos negócios com você, barbeiro, o homem disse, com um sorriso frio. Você não se lembra de nós, não é? Mas nós sabemos tudo sobre você e suas transações. A sala explodiu em murmúrios. Os olhares de todos os clientes mudaram de Carlos para o grupo de homens, e algo dentro de Lucas começou a desmoronar. O homem alto tirou um arquivo debaixo do braço e o jogou com força sobre a mesa. Não se esqueça, Lucas, os segredos têm um preço. A frase ecoou na mente de Lucas como um eco sombrio. Ele já tinha muito a perder, mas agora essa nova ameaça saía diretamente daquelas sombras. Você quer falar sobre vingança, Carlos? Olhe ao seu redor. Essa é a verdadeira vingança. Eles têm o poder de acabar com você, Lucas disse, tentando encontrar uma saída. Mas a expressão no rosto de Carlos era de satisfação, como se todo o desenrolar da situação estivesse dentro do seu controle. Fiquei te observando por um tempo, Lucas. Você está jogando um jogo perigoso. Se acha que pode usar seu charme e sua beleza para escapar, se engana. Carlos deu um passo à frente e, pela primeira vez, Lucas percebeu que havia algo mais no olhar de Carlos. Uma determinação feroz, quase digna de admiração. O grupo começou a se afastar, mas não sem antes lançar um olhar sombrio como um aviso.
Lucas estava paralisado. O último olhar, fixo e penetrante, foi o suficiente para que ele sentisse a gravidade da situação, como se estivesse prestes a ser engolido por um abismo. Eu vou encontrar você, e quando eu voltar, será diferente, Carlos murmurou, sua voz carregada de promessas e ameaças. Lucas, agora atordoado, percebeu que a luta estava apenas começando. O jogo de defesa e ataque começava a se desenrolar, e a linha entre os dois mundos se tornava cada vez mais tênue. O que Carlos sabia? O que aqueles homens queriam? E o que Lucas realmente estava disposto a fazer para proteger seu império? Carlos deu um passo à frente, e Lucas sentiu a tensão explodir ao seu redor. O salão, antes alegre, virou um teatro de julgamentos. Os olhares se dividiram entre aqueles dois homens que representavam mundos tão diferentes, mas cujas vidas estavam entrelaçadas por um fio de desgraça. O coração de Lucas batia descompassado. Ele não sabia se estava mais apavorado pelas ameaças de Carlos ou pelos estranhos que ainda o cercavam. De repente, a porta do salão se abriu com força. Um alvoroço tomou conta do ambiente. Uma mulher, jovem e bem vestida, entrou como um furacão. Seu rosto estava pálido e seus olhos eram um mar de desespero. A mulher parou, ofegante, e olhou diretamente para Carlos. Carlos! Não! Você não pode fazer isso! Ela gritou. A voz tão clara que parecia cortar a tensão no ar como uma faca. Os murmúrios aumentaram. Quem era ela? O que estava acontecendo? Lucas olhou de volta para Carlos, que agora tinha uma expressão que misturava surpresa e raiva. Por que você está aqui, Ana? A voz dele era de choque, e por um segundo parecia que o imortal Carlos, o mendigo misterioso, desmoronava com aquelas duas palavras. Eu vim te avisar. Eles estão aqui por você. Lucas, você precisa entender. Não é só sobre você. Ela se virou, desesperada, encarando Lucas, que ainda estava mais confuso do que antes. Os clientes estavam totalmente paralisados, como se o tempo tivesse parado e tudo o que importasse fossem as palavras dela. O que você está dizendo? Lucas não conseguia processar tudo. Quem são eles? E por que isso importa? Carlos olhou para Ana, a expressão agora enraivecida. Por que você trouxe isso para cá? Era para ser resolvido em outro lugar. Ele parecia quase humano, com o véu de raiva cobrindo a armadura de desprezo. Eles têm um plano, Carlos. Eles sabem cada passo seu. E você? Ana hesitou, prendendo a respiração. Você não pode se vingar. Não assim. E em um movimento que parecia tirar a cena de um filme, o homem alto de terno escuro voltou a se aproximar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com um tom que deixava claro que ele tinha controle. Ah, eu vejo. Mais uma vez, as sombras estão querendo sair do lugar onde pertencem. Ele olhou para Ana com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. O ambiente estava um caos. Lucas sentiu o nó na garganta crescer. Ponto. Este não era apenas um encontro entre dois mundos diferentes. Era um jogo de poder, onde ele estava no meio. Um peão em um tabuleiro de xadrez obscuro. A revelação de Ana parecia ter mudado tudo, mas ele não entendia exatamente como. Carlos respirou fundo e um silêncio foi se instalando. Ana, você não deveria ter vindo. O que mais você sabe? A preocupação na voz dele era palpável. Uma ruptura emocional em meio à intenção de vingança. Eu sei que você não pode perder tudo por causa do ego. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos.
Eles têm algo que pode destruir sua vida ainda mais do que você imagina. Lucas olhou para Carlos, depois para Ana, sentindo-se bilíngue em um jogo de palavras e sentimentos que não compreendia. Ele estava em uma encruzilhada maior do que qualquer uma que já enfrentou. O que aqueles homens queriam? O que Carlos tinha a ver com tudo isso? Um movimento brusco à esquerda fez a multidão se agachar. O homem de terno alto aproximou-se ainda mais e então, em um ato súbito, puxou algo do bolso. Um celular? Não. Um vídeo. Eu acho que você vai querer ver isso, Lucas, ele disse, com aquele sorriso gelado. O último fio de esperança se desfez quando ele tocou no botão de play. A tela iluminou a sala. O que apareceu ali fez o coração de Lucas gelar. Havia imagens dele, de um tempo antes do sucesso. Ele sentado rindo. Ao lado de Carlos, mas as coisas estavam turvas. Havia algo obscuro, um segredo não revelado. E naquele momento, Lucas percebeu que não apenas Carlos poderia derrubá-lo. Ele já estava no chão. E conforme a realidade se desdobrava, Lucas só conseguiu se perguntar até onde ele realmente conhecia a si mesmo. E pior ainda, quem era realmente Carlos? A verdade, agora mais sombria do que nunca, pairava no ar. E Lucas estava prestes a descobrir. A tela do celular iluminou o salão. E Lucas viu seu próprio rosto. Mas não era apenas isso. Em cada imagem que passava, seu coração disparava. Ele estava na cena, de mãos dadas com uma mulher, rindo e cercado por um grupo de pessoas que pareciam felizes. Mas havia algo mais. Ao fundo, uma expressão que fez seu sangue gelar. Carlos, observando. Não como um mendigo, mas como alguém que pertencia àquele mundo. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou, sentindo sua respiração falhar. Os olhos de todos estavam fixos na tela, e agora o salão se tornara um tribunal condenado a um julgamento. É verdade, Lucas, o homem alto disse, cruzando os braços, satisfeito com a desgraça que expunha. Você não pode apagar seu passado. Ele vem te assombrar, e você não consegue escapar. Carlos se estremeceu, os olhos carregados de uma mistura de fúria e dor. Você me usou, Lucas. E agora, a vida está se vingando. Você não é tão forte quanto pensa. Havia uma verdade crua na voz de Carlos, que fez o estômago de Lucas revirar. Ana estava paralisada, sem saber se deveria intervir ou ficar em silêncio. Carlos, não. Sua voz falhou. Lucas sentiu aquele olhar penetrante e sabia, algo que nenhum deles esperava. Enquanto o vídeo continuava, as imagens começavam a se desviar, mudando o tom. Lucas viu-se em uma festa, cercado de risos e brindes, mas depois, uma sombra escura começou a se aproximar. O que é isso? O que está acontecendo? Ele gritou, seu coração acelerando com cada quadro que aparecia. E então as coisas começaram a se desfocar. Ele viu uma briga, um grito, e então um corpo caindo. O rosto dele se contorceu de desespero. Isso é apenas o começo, Lucas, disse o homem de terno, com um sorriso que era tudo menos amável. Você pensou que poderia se livrar de tudo, mas as morais quebradas sempre vêm à tona. E agora, você não sabe o quão profundo é esse buraco. Carlos estava em choque. O que você fez, Lucas? O que você realmente fez? Era mais um grito de dor do que uma pergunta. A mulher, Ana, então, deu um passo à frente. Talvez você não saiba, mas o que aconteceu naquela festa não foi o que você pensa. Que você se lembre, você não era o único a sofrer. O mundo não gira apenas ao seu redor. A expressão no rosto de Carlos se transformou. Ele estava surpreso, como se a verdade que ela revelava estivesse desmoronando tudo o que ele acreditava.
Lucas piscou, confuso. O que você quer dizer com isso? A dor na voz dele era palpável e as revelações de Ana começavam a fazer sentido. Havia algo mais berrando sob a superfície, algo que ele não entendia. E nesse momento, o ambiente se tornou uma tempestade. Você não sabe nada sobre o que aconteceu, Lucas. Você sempre olhou para a gente como se fôssemos só sombras. Ana gritou, e todos no salão pareciam se inclinar para ouvir. Como se uma nuvem de segredos estivesse prestes a se esvaziar. O que você fez não foi apenas sobre mudar vidas. Foi sobre destruir. A porta se abriu mais uma vez, e uma figura familiar apareceu. Era um ex-colega de Lucas, aquela mesma pessoa que sempre o apoiara e que agora os olhares de todos se voltavam para ele. Lucas, o que está acontecendo aqui? A voz dele era calma, mas havia um fio de preocupação. E quando Lucas olhou mais de perto, um pavor tomou conta dele. Você está aqui, como você soube? Lucas não conseguia esconder a incredulidade. Tudo aquilo estava muito além do que ele poderia manejar. Porque aquilo que você fez não morre, Lucas. Você se meteu em algo maior do que imagina. E agora, todos nós estamos envolvidos. Era uma revelação impactante. O passado que ele tentava esconder não apenas voltara, mas agora ameaçava explodir em sua cara. A tensão pairava, e cada respiração no salão se tornava mais pesada, mais carregada. Ele olhou para Carlos, para Ana e para o homem de terno, e percebeu que não estava apenas lutando por sua imagem, mas por sua vida. O que significava algo além do que jamais poderia imaginar. E enquanto o silêncio se instalava, um nó na garganta voltava. E Lucas soube que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? Cada segundo que passava trazia mais perguntas do que respostas. O futuro se tornava um emaranhado em chamas, e as repercussões eram apenas o começo. Enquanto o silêncio se instalava, o nó na garganta de Lucas se apertava cada vez mais. Ele mal conseguia raciocinar, e a tensão no salão era elétrica. Os olhares de todos, fixos na tela, esperavam algo, e Lucas sentia que a cada segundo que passava, mais perto estava da explosão da verdade. Mas o quê? Isso não é apenas sobre você, Carlos. A frase soou como um grito de socorro. Carlos olhou para ela, confuso, e por um momento seus olhos se encararam, como se houvesse um entendimento secreto ali. Então, uma voz ecoou do fundo do salão. Claro que não é, Ana. É sobre todos nós. Todos viraram suas atenções para um homem, que havia sido uma figura comum nas festas, mas que agora se apresentava de maneira diferente. Era o velho amigo de Lucas, Roberto. Você sempre se escondeu atrás de sorrisos, Lucas. Mas eu sou o único que sabe a verdade. O quê? O que ele estava dizendo? A sala inteira estava em frenesi de murmúrios e respirações rápidas. Lucas sentiu seu corpo tremer, confuso. Ele não podia acreditar que Roberto sabia de algo que ele não sabia. Roberto, sobre o que você está falando? Lucas perguntou, até mesmo um pouco desesperado. Sobre a noite em que tudo desmoronou. Não é só você que tem a culpa, Lucas. Eu fiz parte disso. E você não é o único que está sendo seguido por sombras. Com isso, um ar pesado tomou conta do salão. As pessoas estavam inquietas, incapazes de processar a confusão que se desenrolava diante delas. Carlos olhou de uma forma que Lucas nunca tinha visto. Não havia apenas raiva e ressentimento. Havia dor. O que você quer dizer com isso, Roberto?
A voz dele finalmente soou, baixa e carregada de emoção. Eu fui o primeiro a encontrar você na festa, Lucas. E estava de olho em você, tentando te proteger. Mas você estava tão envolvido em seu mundinho que não percebeu que eu conhecia tudo. A adrenalina na sala era palpável e Lucas estava sem palavras. O que você conhecia? O que você sabe? Sua voz saiu como um sussurro. Eu sei que você não é a estrela que pensa ser. Você teve escolhas. E quando decidiu proteger a si mesmo, todos nós pagamos o preço. Roberto disse, seu olhar pesando sobre Lucas como se fosse uma condenação. Mas eu também estou preso nessa estrutura. Estou aqui porque eu não posso mais carregar isso sozinho. As palavras de Roberto ecoaram. O peso delas era sufocante, esmagador. Lucas começou a perceber que todo esse tempo ele não estava lutando apenas contra Carlos, mas contra a verdade que talvez ele mesmo tivesse criado. O passado estava ressurgindo com uma força avassaladora, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a tensão explodiu. Um estrondo ensurdecedor da porta envolveu o salão. 2 homens de terno, os mesmos do grupo que havia entrado antes, começaram a avançar em direção ao palco. Sabemos que a festa não acabou, gritou um deles, e o pânico tomou conta. Todos começaram a se dispersar, gritando e procurando a saída. A revelação do passado já havia causado danos profundos. E agora, essa nova ameaça era demais. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A vida de todos está em risco. Ana gritou, em desespero, mas ninguém a ouvia. A sala estava se desintegrando. Lucas ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou encarar seus medos. A única coisa que conseguia ouvir eram os gritos de pânico e a batida acelerada do seu coração. Tudo parecia um pesadelo, e ele percebeu, naquele momento, que a batalha que se desenrolava não tinha apenas a ver com Carlos ou com seus segredos. Era sobre todos eles, uma rede de traições e amizades quebradas. E antes que qualquer um percebesse, o homem alto se virou e fez um movimento brusco, suas palavras cortando a agitação. Vocês têm algo que nos pertence, e vamos levar. A vingança não é de Carlos, é de todos. As palavras dele ecoaram no salão, e por um breve momento, tudo parou. Lucas fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre si. O que ele realmente havia feito? O que estava acontecendo? E, acima de tudo, quem realmente eram aqueles homens? A verdade espinhosa se aproximava, e ele soube que nada seria como antes. O jogo apenas começara, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Lucas finalmente entendeu que, na verdade, todos estavam em perigo, e que ele poderia não ter saída. O futuro era incerto, e as sombras parecia que estavam prestes a devorar não apenas seu passado, mas todo o seu presente. Enquanto o desespero tomava conta do salão, Lucas sentiu como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. As palavras do homem de terno reverberavam na sua mente. A vingança não é de Carlos, é de todos. E o que deveria ser um dia de glória, agora se transformava em um pesadelo. Carlos estava à beira de um colapso, e Lucas percebeu que todos na sala, incluindo Ana e Roberto, pareciam estar em um transe coletivo, aguardando uma reação. O clima se tornava mais denso a cada segundo, e o medo pairava no ar como uma nuvem negra. Mas antes que Lucas pudesse processar tudo, um som ensurdecedor interrompeu o caos. Com um estrondo surpreendente, os vidros da vitrine se estilhaçaram. Uma explosão ecoou, fazendo com que todos se jogassem no chão.
O pânico tomou conta. Gritos e correria se tornaram uma sinfonia de desordem. Lucas se arrastou, tentando encontrar um lugar seguro, enquanto a adrenalina pulava em seu corpo. Carlos, sozinho no centro, olhava em volta. A raiva venceu. Lá, gritou um dos homens de terno, enquanto se colocava em posição defensiva, buscando algo em seu paletó. O salão estava em frangalhos, e Lucas se percebeu preso entre Carlos, Ana e Roberto, encurralados em uma situação que parecia sem saída. O estrondo da explosão ainda ressoava em sua cabeça, e a realidade estava desmoronando diante de seus olhos. Foi então que uma figura apareceu na entrada, envolta em fumaça. Uma máscara cobria seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Todos quietos. A voz era firme, quase autoritária. O homem avançou com uma agilidade surpreendente, e antes que alguém pudesse reagir, ele apontou uma arma para Lucas. O mundo parou. Você não pode estar fazendo isso. Lucas gaguejou, olhando para a figura com desespero. O rosto por trás da máscara tinha um ar de familiaridade. Algo nele provocava um estalo na memória. Quem é você? Você não se lembra de mim, Lucas? A voz distorcida fez o sangue dele gelar. Descobri tudo. Não poderia deixá-lo escapar novamente. Era como se um luar tivesse iluminado o quarto escuro de suas lembranças ocultas. Ele sabia quem era. A identidade impactante fez os murmúrios cessarem. Não era apenas um ameaçador em um dia comum. Era alguém de seu passado, alguém que ele havia esquecido, mas que estava agora muito presente. A sala se encheu de tensão pura. Por que você está aqui? Lucas conseguiu dizer, sua voz tremendo. Por que você arruinou minha vida, Lucas? E agora quero que todos saibam a verdade. As palavras eram como facadas, cortando através da neblina de caos. O que aquela pessoa sabia? O que Lucas havia feito? O passado estava voltando para acossá-lo com uma violência inesperada. Carlos, por sua vez, parecia ter recuperado um pouco de sua compostura. Quem é você? O que quer? A fúria e a dor no olhar de Carlos criaram um contraste impressionante com a indignação do misterioso intruso. Eu sou o eco do seu passado, e agora você vai ver que suas ações têm consequências. A voz era carregada de emoção crua, e Lucas percebeu que cada membro do público agora estava preso ao seu lugar, ansiosos, em choque pela revelação da identidade do intruso. Foi um espetáculo de reviravolta, e a realidade de Lucas estava estraçalhada. Ele sabia que estava prestes a perder tudo. A relação que tinha com Carlos, a imagem que construiu, e a crítica da multidão em volta aumentava. Naquele instante, dentro de um salão que desmoronava por suas atrocidades, Lucas se viu ouvindo sua própria sentença de morte. E no final, quem está realmente em perigo, Lucas? O intruso concluiu, com um sorriso que parecia bem familiar. Aquela frase penetrou a mente de Lucas como um raio. O que viria em seguida? E o que mais esse homem possuía para revelar? Com dúvidas ardendo em seu coração, Lucas percebeu que o jogo mudara. E o que mais estava prestes a ser revelado poderia devastar tudo o que ele conhecia. Enquanto o desespero tomava conta do salão, Lucas sentiu como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. As palavras do homem de terno reverberavam na sua mente. A vingança não é de Carlos, é de todos. E o que deveria ser um dia de glória, agora se transformava num pesadelo. Carlos estava à beira de um colapso, e Lucas percebeu que todos na sala, incluindo Ana e Roberto, pareciam estar em um transe coletivo, aguardando uma reação. O clima se tornava mais denso a cada segundo, e o medo pairava no ar como uma nuvem negra.
Mas antes que Lucas pudesse processar tudo, um som ensurdecedor interrompeu o caos. Com um estrondo surpreendente, os vidros da vitrine se estilhaçaram. Uma explosão ecoou, fazendo com que todos se jogassem no chão. O pânico tomou conta. Gritos e correria se tornaram uma sinfonia de desordem. Carlos, sozinho no centro, olhava em volta, a raiva em seus olhos agora coberta pelo medo. "Eles estão vindo!" gritou um dos homens de terno, enquanto se colocava em posição defensiva, buscando algo em seu paletó. O salão estava em frangalhos, e Lucas se percebeu preso entre Carlos, Ana e Roberto, encurralados em uma situação que parecia sem saída. O estrondo da explosão ainda ressoava em sua cabeça, e a realidade estava desmoronando diante de seus olhos. Foi então que uma figura apareceu na entrada, envolta em fumaça. Uma máscara cobria seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. "Todos, quietos!" A voz era firme, quase autoritária. O homem avançou com uma agilidade surpreendente, e antes que alguém pudesse reagir, ele apontou uma arma para Lucas. O mundo parou. Você não pode estar fazendo isso." Lucas gaguejou, olhando para a figura com desespero. O rosto por trás da máscara tinha um ar de familiaridade. Algo nele provocava um estalo na memória. Ele sabia quem era. "Quem é você?" A pergunta escapuliu dos lábios de Carlos, sua voz tremendo. O intruso não respondeu, apenas se aproximou de Lucas. "Lembre-se do que você fez. Todos os seus segredos, Lucas, agora estão expostos." A sala ficou em silêncio completo. Cada pessoa ali, paralisada, carregava o peso daquela revelação. A tensão estava no auge. "Você não vai fazer nada com ele." "Não vai!" Ana gritou, desesperada. Mas o homem não desviava o olhar, fixo em Lucas. "Você acha que pode escapar, mas isso é apenas o começo. O que você fez? O que você realmente fez?" E com isso puxou uma foto do bolso e a levantou. Lucas sentiu seu coração parar. Na imagem, um grupo de pessoas rindo em uma festa. Mas no meio, havia um rosto que Lucas nunca esperava ver ali. A mulher ao seu lado, a mesma que costumava rir e dançar, agora estava com uma expressão de dor irreconhecível. "Ela era importante para mim, Lucas, e você a deixou entrar em sua vida, sem ao menos perceber quem você realmente era." "Não!" Lucas gritou, o nó na garganta se apertando. "Não é possível. Eu não sabia." Ele tentava se defender, mas a verdade o cercava como um lobo faminto. A multidão percebia o drama se desenrolar, cada um vendo o impacto da revelação. De repente, uma nova voz surgiu da multidão, mais forte, mais poderosa. "Chega! Todos vocês estão perdendo tempo." Uma mulher alta, com características marcantes, avançou até o centro. Chegou a hora de falar a verdade toda, e não apenas fragmentos. Era Mariana, uma antiga amiga de Lucas, alguém que ele pensava ter esquecido. "Está na hora de você entender." Lucas andou muito longe na escuridão. Não pode escapar da sua própria história. Todo olhar se voltou para ela. "Mariana", Lucas murmurou, perdido, sem saber o que fazer. "Você também sabe." Ele não conseguia acreditar que a mulher, que sempre o apoiara, tinha outra carga escondida. A expressão dela era de raiva contida. "Se você não se arrepende, talvez seja a hora de encarar as consequências de suas escolhas, Lucas." Em um movimento súbito, uma luz ofuscante iluminou o salão. E quando todos olharam para o lado, uma terceira figura entrou correndo. Era uma mulher.
Como um soco no estômago, Lucas a reconheceu. Não! Você não pode estar aqui. Ela era a esposa de Carlos, alguém que ele pensou que estivesse longe de qualquer perigo. Mas ali estava ela, com uma coragem que desafiava tudo. Carlos, nós precisamos conversar agora. As palavras dela eram um comboio de emoções desnudas, repletas de desespero. Lucas percebeu a verdade. Ele não havia apenas ferido Carlos. Havia transformado vidas inteiras em poeira. E você? Quem é você para se meter nessa? Carlos disparou. A ferocidade em sua voz, revelando que não seria apenas um espectador. E como se o mundo estivesse desmoronando, a tensão chegou ao auge e a sala ficou ainda mais em suspenso. As cartas estavam na mesa. O que Lucas fez? E o que mais poderia ser revelado? O silêncio gritou mais alto do que palavras. O que se seguiria? O passado estava prestes a se empurrar pela porta, e Lucas, no centro, não tinha para onde correr. Ainda em meio ao caos, a tensão no salão era palpável. A cada palavra trocada, o passado envolvia Lucas como uma neblina sufocante. Carlos, Ana e Roberto não eram os únicos que ardiam em emoção. Lucas sentiu o peito apertar e um nó na garganta crescia. Podia sentir o suor escorrendo de sua testa enquanto cada olhar fixava-se nele, esperando uma resposta. E então, do jeito que tudo se transformou em um mosaico de gritos, aparições e segredos, a situação explodiu. A mulher que havia entrado à procura de Carlos, agora com os olhos brilhantes de determinação, avançou. Carlos, precisamos conversar agora. A voz dela era um misto de urgência e desespero, mas a algazarra havia se espalhado tanto que poucos se davam conta do seu apelo. Lucas mal teve tempo de desviá-la. Era a esposa de Carlos. O nome dela atravessou sua mente como um raio. Mirella. Por que você está aqui? Gritou Carlos, a raiva fervilhando na expressão. Mirella abriu a boca para responder, mas sua voz foi engolida pelo som ensurdecedor de outro estrondo. Um novo grupo de homens entrou apressadamente, espalhando uma onda de pânico. Eram os mesmos de antes, mas agora estavam mais armados, mais perigosos. Entregue tudo o que você tem, Lucas. O homem alto gritou, como se tivesse voltado para acabar com o que já estava em frangalhos. O barulho fez o salão tremer, e uma onda de choque se espalhou pelo espaço, fazendo todos ofegarem. Lucas olhou para Carlos, e naquele momento, algo em seu olhar mudou. Havia reconhecimento, uma conexão que ia além do que qualquer um poderia compreender. Foi quando Lucas percebeu que, por trás da raiva, havia um entendimento profundo entre eles. Mas o tempo estava acabando. Os homens de terno se aproximaram, e o clima tornou-se insustentável. E então aconteceu. Mirella deu um passo à frente e gritou, com uma força que fez todos pararem. Basta! Todos nós sabemos a verdade. E agora chegou a hora de revelar tudo. O salão se silenciou instantaneamente, como se o tempo houvesse congelado. O olhar de cada um prendeu-se nela, a protagonista de uma revelação inesperada. Sobre tudo isso, o que aconteceu na festa, a noite em que perdi tudo. A descrição acendeu uma faísca de curiosidade nas pessoas ao redor. Lucas, você não é o único a lidar com segredos. Cada um de nós tem uma história, e a sua talvez esteja ligada à minha. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mirella, do que você está falando? A insegurança e a confusão turvavam sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, o homem mascarado deu um passo à frente, interrompendo a conversa. Chega de encenações.
Vamos ao que interessa. Você tem o que queremos. E agora, vamos descobrir do que você realmente é capaz. Enquanto isso, a adrenalina tomava conta do ambiente e a tensão aumentava. De repente, Mirella olhou fixamente para Lucas. Você não faz ideia do que aconteceu naquela noite. Não faz ideia do que você realmente perdeu. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que você quer dizer com isso? Ela estava grávida, Lucas. E quando você decidiu ignorá-la, decidiu ignorar tudo o que podemos construir juntos. Não era apenas uma noite. Era o início de algo que poderia ter mudado nossas vidas. As palavras de Mirella ecoaram pelo espaço e perfuraram o coração de Lucas como uma lâmina. O mundo ao redor pareceu girar. Para ele, a realidade era como um filme em câmera lenta. Todos estavam em choque, as expressões mudando de surpresa para compaixão. Lucas sentiu um desespero profundo. Eu não sabia. O que eu fiz? Ele não conseguia colocar isso em palavras. A imagem de um futuro que nunca aconteceu encheu sua mente. As reações da multidão se tornaram evidentes. Murmúrios, sussurros. Ana, Carlos e até os homens de terno estavam perplexos. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Contudo, a verdade estava já exposta. E Lucas não poderia mais escapar. O que sempre foi um jogo de poder, agora se tornara uma luta visceral pela verdade. E agora, o homem mascarado perguntou, quase zombando: como isso vai terminar, Lucas? Você vai escolher proteger seu ego ou encarar as consequências? Ele estava prestes a cruzar a linha que não deveria ter sido cruzada, e Lucas sentia a batalha se intensificar ao seu redor. O abismo da verdade os olhava diretamente, e enquanto a transformação se armava ao seu redor, Lucas não sabia se conseguiria suportar esse peso. A sala parecia girar, e em meio a essa tempestade de emoções, a única certeza que tinha era de que tudo havia mudado. Ele estava prestes a descobrir quem realmente era, mas a um custo que poderia ser mais alto do que imaginava. Tudo o que sabia estava prestes a se despedaçar, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. Enquanto a tensão se intensificava, o silêncio na sala era tão pesado que parecia quase impossível respirar. A revelação de Mirella pairava no ar, mas o clima mudava rapidamente. Lucas sentiu seu coração acelerar, uma sensação estranha que misturava choque e vergonha. Enquanto os olhares de todos se fixavam nele, e justo quando Chega de joguinhos, Lucas. Acha que pode sair ileso dessa? Sua voz era incisiva, cortante como uma lâmina. Mas antes que alguém pudesse reagir, o que parecia ser um tiro soou, e um grito estrondoso ecoou pela sala. Não era um grito qualquer. Era de alguém que estava perto, a própria Mirella. O tempo pareceu parar enquanto Lucas a via ser empurrada para trás, e ela caiu, seu corpo se contorcendo no chão. O pânico tomou conta do salão. A confusão se espalhou rapidamente como uma onda. Pessoas gritando, empurrando-se umas às outras para escapar. O que estava acontecendo? Não, Mirella. Carlos avançou em direção a ela, mas os homens de terno ficaram em seu caminho, determinados a manterem-no afastado. O caos se desenrolava como um filme grotesco, e a cada segundo, Lucas sentiu o chão tremendo sob seus pés. O telefone dela escorregou, caindo ao chão, a tela estilhaçada refletindo as luzes do salão. Mirella gemia, as mãos apertando a barriga, seu rosto pálido como a neve. Lucas, eu não... Suas palavras saíam entrecortadas por dor. O que estava acontecendo?
Quais sombras estavam se revelando agora? A confusão pairava no ar. A imagem da festa, aquela noite fatídica, cheia de risos, agora parecia um pesadelo. O passado não só estava de volta, como estava aqui diante dele, quebrando todas as ilusões que ele mantinha. E então, como um instinto, Lucas se lançou para a frente. Eu sinto muito. Eu não sabia. Ele gritou, mas as palavras eram uma fração do que ele realmente queria expressar. Mirella olhou para ele com olhos cheios de confusão e dor. E no fundo, eles pareciam mais do que simplesmente uma questão entre os dois. Lucas, a verdade, suas palavras se perderam em um grito de dor. E Carlos, enfurecido e desesperado, tentou chegar até ela. Mas a pressão aumentava e a sala estava em um frenesi. Fique longe dela! Ele rosnou para os homens que bloqueavam seu caminho. Nesse momento, a figura mascarada começou a sorrir. Um sorriso de triunfo. Você achou que podia escapar, não é? Mas a verdade sempre emerge, Lucas. Você será o responsável por isso. Ele gesticulou para os outros homens. Lucas sentiu uma raiva crescer dentro dele. Então, com um movimento inesperado, o homem mascarado deu um passo para o lado e revelou algo nas suas mãos. Algo que brilhou. Era um celular, e na tela havia um vídeo. Ele o segurava como se a chave da verdade estivesse ali. Você quer ver o que aconteceu naquela noite? Quer ver por que sua vida desmoronou? Todos prenderam a respiração, e Lucas se sentiu como se estivesse prestes a ser despedaçado por sua própria história. Aquela imagem podia ser a ruína de tudo, e as pessoas ao seu redor eram apenas sombras, preparadas para absorver cada detalhe. O homem mascarado começou a passar o vídeo, e as imagens surgiram. A festa, os sorrisos, as risadas. Mas então, tudo mudou. Eles mostraram uma cena como uma faca atravessando seu peito. Lucas não conseguiu suportar. Ele parecia ver a sua vida refletida naquele vídeo. E no meio de tudo, uma figura conhecida se destacava. Era Roberto, mas não como amigo. Ele estava com um olhar intenso, manipulando a situação, lembrando de tudo que Lucas havia feito. Nesse instante, o mundo de Lucas começou a desmoronar. Os relacionamentos que ele pensou que eram concretos, as amizades genuínas, tudo começava a se borrifar como pinceladas de tinta na água. Mas era você quem puxava as cordas! Exclamou Lucas, em choque, um grito escapando de sua boca como um eco do passado. Agora as peças se encaixavam, e ele percebeu que não só Carlos e Mirella estavam feridos, mas todos os que ele jamais pensou serem parte dessa tragédia. A sala explodiu em murmúrios e gritos. Roberto se afastou cautelosamente, revelando um lado que Lucas nunca reconheceu. Você precisava saber, Lucas. O que começou com você não se encerrará com você. E em meio ao caos, o salão parecia tremer. E ele entendeu que onde quer que fosse, as repercussões seriam devastadoras. O que aconteceria quando toda a verdade viesse à tona? Como lidar com este novo mundo em que as lealdades mudavam como as nuvens do céu? Era quanto tempo até que você se ferisse de novo, Lucas? O sorriso do homem mascarado era cruel, e ele sabia que o próximo movimento estava prestes a vir. O jogo havia virado, e agora as cartas na mesa revelariam uma verdade ainda mais obscura. O que faria Lucas agora? O passado estava à sua porta, e a verdade poderia ser devastadora. Enquanto a tensão na sala crescia, Lucas sentiu sua pele gelar. Mirella no chão, gemendo de dor, parecia um eco de tudo que ele havia perdido. A imagem da mulher grávida, agora uma lembrança cruel,
fazia seu coração se apertar. A intensidade do momento era esmagadora. Ele nunca se sentira tão impotente. Carlos, ao seu lado, estava em choque. As expressões no rosto de todos revelavam a confusão e o terror. O homem mascarado mantinha a arma apontada, um sorriso malicioso nos lábios. Sabia que você logo chegaria ao seu fim, Lucas. Agora, todos verão a verdade. Parem! Chega disso! Lucas gritou, sua voz ecoando por toda a sala, ansiosa e carregada de dor. Olhos curiosos se viraram para ele, esperando por uma reação. Não se trata apenas de mim. Mirella, o que eu fiz? Ele deixou as palavras penduradas no ar, sentindo a verdade doer como uma lâmina afiada. Você não pode fugir, Lucas. O homem mascarado disparou, quase triunfante. As pessoas na sala começaram a murmurar, chocar-se, se agarrando a essa nova revelação. Lucas sabia que cada um deles tinha notado a transformação no seu olhar. Não era apenas um jogo de vingança. Era sobre vidas que haviam sido destruídas, e a responsabilidade dele pesava como toneladas de pedregulhos. Eu não sabia! Lucas gritou de novo, sua voz ressoando com uma ferocidade descontrolada. Mirella olhava para ele, os olhos cheios de lágrimas. E, em um momento de compaixão, foi como se o peso do mundo se aliviasse. Eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Carlos avançou, superando o desespero ao seu redor. Chega! Não é hora de lamentar. Todos nós temos coisas a perder, e tudo isso deve acabar agora. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, uma espécie de compreensão mútua brotou entre os dois homens. O homem mascarado estava prestes a falar novamente, mas Mirella fez um esforço. Lutou para se erguer, ainda em dor, mas com uma determinação admirável. Lucas, precisamos enfrentar isso juntos. Se não agora, quando? Sua voz era firme, mesmo em meio à agonia. Fernando, o homem que estava atrás, observou a cena. O que decide, Lucas? Você vai salvar a sua pele ou vai fazer a coisa certa? A pergunta pairou no ar. E assim que Lucas respirou fundo, a raiva e o arrependimento se misturaram em seu coração. Ele não poderia mais correr. Era a hora da verdade. Vou contar tudo. Lucas olhou para o homem mascarado e sua voz encontrou coragem. Stop. Mais do que tudo que já fiz, eu quero ser honesto. Chega de segredos. A sala ficou em silêncio e as sombras começaram a se dissipar, como se a luz estivesse finalmente entrando. O homem mascarado hesitou por um instante, confuso. O que você está dizendo? A incredulidade estava evidente em seu olhar. Tome isso como um aviso. Eu tenho culpa aqui e vou pagar por isso. Lucas sacudiu a cabeça, mas não mais com silêncio. Vou me expor a todos. E todos vocês, se realmente estão aqui por uma razão, precisam entender que a vida não é uma rixa. E isso tudo precisa acabar agora. Ele olhou para Carlos e Mirella. Desculpe por tudo que fiz, por não ter visto antes. Se não houver como nos redimirmos, pelo menos que saibamos a verdade. Após essas palavras, o clima na sala começou a mudar. O homem de terno congelou, o olhar se transformando em incerteza. As pessoas ao redor começaram a se mover, e novas murmurações surgiram. Lucas não sabia se conseguiria seguir em frente, mas o fardo que carregava parecia finalmente menos pesado. E então, a figura mascarada tornou-se apenas uma sombra, um eco distante de um passado que ele finalmente poderia enfrentar. A escolha é de vocês, declarou o homem, movendo-se para fora enquanto os outros começavam a se dispersar. O silêncio havia chegado, mas um novo entendimento pairava sobre todos ali.
Durante aqueles momentos e enquanto o tumulto calmamente se dissipava, ele sente esperança renascer. Agora tudo o que ele precisava pensar era no futuro. O que poderia se transformar a partir daquele ponto? Ao olhar para Mirella e Carlos, um novo propósito formava-se em seu coração. Era tempo de se redimir e de construir algo que durasse além das dores do passado. E assim, a história encerrava com uma sensação de esperança misturada a um passo adiante. Mas a pergunta permanecia: o que mais estava por vir? Afinal, as cicatrizes não eram apenas consequências, mas marcas de uma história que nem todos conheciam. Uma história que poderia, talvez, ter o poder de unir aqueles que um dia foram fraturados. E se você chegou até aqui, não perca a chance de acompanhar tudo o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a atingir mais pessoas.